Bem, pessoal, para essa primeira questão da lista 2 é bem tranquilo. Ó. Ele pede para você verificar se cada ponto pertence à reta, tá? E ele dá a equação da reta. Lembrando que essa equação aqui está no modo de equação geral da reta. A equação geral da reta, se eu não me engano, ela tem essa aparência aqui. Ó. Alguma coisa multiplicando x, mais alguma coisa multiplicando y, mais alguma coisa igual a zero. Tá? O que caracteriza a equação geral da reta é este formato. A gente não é obrigado, a não ser que a questão peça, a deixar de trabalhar neste formato. Como a gente faz para verificar se um ponto pertence ou não à reta? Lembrando, o que é uma equação da reta? É uma equação que vai permitir que você verifique facilmente se os pontos pertencem àquela reta, ou determinar pontos que estão em uma mesma reta. No caso, essa reta é essa aí. Basta você dar uma coordenada de x e ele vai, você resolve a equação que você determina também a coordenada y daquele ponto que você deseja. E vice-versa, se você sabe a coordenada y, que é uma coordenada y específica, você resolve a equação com o valor de y que você quer e aí você acha o valor de x. Neste caso aqui, ele só está pedindo para vocês verificarem. Então, eu vou ver se o ponto A, 2, 3, né? Valor de x, valor de y, pertence a essa reta. Para ele pertencer, a equação tem que ser correta, tem que ficar tudo bonitinho. Ó. Vou substituir o valor de x no lugar de x, vou substituir o valor de y no lugar de y e fazer as contas. Se der tudo certo, então ele pertence. 2 mais 2, 4. 4 menos 3, 1, igual a zero. Isso é verdade? Óbvio que não. 1 é diferente de 0, portanto, isso aqui é um absurdo. Este ponto A, ele não pertence à reta S. Justamente porque quando eu substituo os valores dele na equação, ó, não dá nada certo. Não precisava dar igual a 0, mas tinha que ser uma equação correta, né? Tinha que ser 1 igual a 1, por exemplo. Né? Qualquer outra coisa, 2 igual a 2, dependendo de como você modificar essa equação aí. O que importa é que a equação tinha que se verificar e não foi o que aconteceu aqui. Já neste ponto B aqui, ó, quando você substitui as coordenadas dele na equação, olha só, x é igual a 1 menos y, no lugar do y eu estou colocando 3. Tá? Não coloquei entre parênteses aqui, como não tem sinal negativo, não ia influenciar. Veja, 1 menos 3 menos 2, mais 2, 0. Portanto, aqui sim, ó, 0 é igual a 0. Portanto, o ponto B pertence à reta. Na prática, é só isso. Bem tranquilo verificar se o ponto pertence ou não à reta. Só substituir as coordenadas na equação e ver se está tudo certo. Bem, para essa segunda questão, ele pediu para você determinar a equação geral, tá? Então, vou fazer de duas formas. Para esse primeiro ponto A, eu vou fazer pelo método de determinante, que é basicamente verificar se os pontos estão alinhados, ou seja, exigir que eles estejam alinhados pelo método determinante, e aí que já sai naquela equação geral. Como é que a gente faz isso? Pega os pontos na ordem que você quiser, ó. Ponto 3, 2, ponto 2, 1. E como eu quero uma equação geral da reta, eu vou colocar um ponto, um terceiro ponto que pertence a essa reta, um ponto qualquer, um ponto genérico, ok? Vou completar o determinante aqui e vou calculá-lo de forma, se esses pontos estão alinhados, o determinante tem que dar 0. Como é que a gente calcula o determinante? Vamos lá, devagarzinho, de novo, né? Vou colocar aqui uma outra cor. Repito as duas primeiras colunas, sempre. Esse aqui é um método para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, tá? Sempre as duas primeiras colunas a gente simplesmente repete. E aí, eu faço a multiplicação dessa diagonal toda, ó, 3 vezes 1 vezes 1, 3. Mais 2 vezes 1 vezes x, 2x. Mais 1 vezes 2 vezes y, 2y. Menos, agora eu vou fazer estas diagonais aqui, ó, x vezes 1 vezes 1, x. Y vezes 1 vezes 3, 3y. 1 vezes 2 vezes 2, 4.
Lembrando que se esses pontos estão alinhados, estão numa mesma reta, esse determinante tem que dar 0. Vou só resolver aqui as coisas. Não tem nada para calcular aqui dentro no momento. Aqui eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Com todo mundo que está dentro do parêntese. E aí eu simplifico. Ó, 2x menos x, x. 2y menos 3y, menos y. 3 menos 4, menos 1. Está aí nossa equação geral para a reta que passa pelos pontos A e B. Bom, vou fazer a equação geral da reta A e B de outra forma, tá? De outra forma. Existem várias outras formas de fazer. A que eu mais gosto é pelo velho método da função do primeiro grau, ó. A função do primeiro grau tem essa cara aqui, ó. Aquele que a gente chamava de coeficiente angular multiplicando o x, mais o coeficiente linear, que a gente chama de b, tá? E y é igual a ax mais b. Essa é a forma da função no primeiro grau. O que que isso aqui me diz? Lembrando, esse é o valor de x, esse é o valor de y. Significa que quando eu substituo x por zero, nesta equação, substituindo x por zero, e quando eu faço as contas, o valor de y tem que ser o quê? Tem que ser 2. Simples assim. Aí eu vou resolver aqui, ó. A vezes 0, 0, b é igual a 2. Bom, aqui não ficou muito legal porque ficou muito fácil, né? Já saiu ali, tem 1.0. Mesma coisa para o ponto B, ó. Só que na mesma equação. Tá? Na mesma equação. Quando eu substituo o x por 6 mais b e eu faço as contas, tem que dar 0. Fiz uma má escolha, devia ter trocado as equações aí. Mas enfim, 6 vezes A mais B igual a 0. Se nós tivéssemos duas equações, nós temos na verdade, né? Montamos aqui e resolvemos o sistema de equações. Só que essa aqui está muito fácil porque B já está determinado, ó. É só pegar o valor de B e substituir na primeira. A gente já viu isso nos vídeos anteriores, na verdade. Então, imagino que não tenha necessidade de refazer tudo aqui. Pronto. Já tenho os valores de A e B. Portanto, minha equação que estava nesse formato aqui, ó, substituindo os valores de A, fica. Quem é A? Menos 1/3 que multiplica x. E quem é B? 2. Esta é minha equação reduzida da reta. Como a questão pediu para colocar no formato de equação geral, eu simplesmente vou passar tudo para o lado esquerdo. Ó. Vai ficar 1/3 que multiplica x, ou se preferir colocar x sobre 3, mais y, que já estava do lado de lá, menos 2, porque eu passei para o lado esquerdo, tudo isso é igual a 0. Está aí no formato de equação geral também. Simples assim. Bem, pessoal, essa terceira questão nada mais do que uma mistura da primeira com a segunda, tá? Eu só vou fazer a letra B. Só vou fazer a letra B porque tem uma fração, é a mesma coisa, não tem necessidade nenhuma. A letra A seria até mais fácil. Primeiro, verifique se os pontos são colineares. São colineares. Lembrando que eu estou fazendo a letra B aqui, ó, justamente porque eu estou dando preferência para a fração. O que eu verifico? Como eu verifico se os pontos são colineares? Tem duas formas. Eu posso pegar e montar uma reta com dois pontos. Aí eu vou ter a equação de uma reta. Eu substituo essas coordenadas na equação da reta que eu tenho para ver se ela se verifica. Se pertencer à reta, são colineares e eu já tenho a equação da reta. Outra forma de fazer, pelo que a gente vem fazendo, ó, tenho 3 pontos. Tá? Eu vou escolher o B primeiro aqui, ó, colocar o B em cima. Não. Eu quero usar esse zero o máximo possível. Eu vou colocar ele bem no meio ali para tentar pegar o máximo possível que eu puder com ele. Então vamos lá. 3, 5, 1, 0, 2, 5 sobre 2. Monto aqui o meu determinante. Se esse determinante der zero, os pontos são colineares, pertencem à mesma reta. Vamos lá. 3 vezes 1 vezes 0, 0. Mais 5 vezes 1 vezes 2, 10. Mais 1 vezes 1 vezes 5 sobre 2.
menos 2 vezes 0, 0. 5 sobre 2 vezes 1, 1 vezes 3 vai dar 15 sobre 2. E por último, 1 vezes 1 vezes 5. Será que isso é igual a zero? Porque eu estou verificando, eu não tenho essa certeza ainda. Bom, 10 mais 5 sobre 2. Bom, eu podia simplesmente aproveitar que esse aqui é um número conveniente e colocar 12,5, tá? Porque aqui é 5 sobre 2 dá 2,5, mais 10, 12,5. Mas eu não vou, eu vou fazer a operação entre frações aqui. Tirei o MMC. 2 dividido por 1, 2 vezes 10, 20. Mais 2 por 2, 1 vezes 5, 5. E aqui, ó, menos. Mesma ideia aqui. 0 não vai alterar em nada. Tirei o MMC. 2 por 2, 1 vezes 15, 15. Mais 2 dividido por 1, 2 vezes 5, 10. E eu quero saber se isso realmente é igual a zero. Aqui dá 25 sobre 2. Menos. Aqui, ó, 15 mais 10, 25. 25 sobre 2 também. 25 sobre 2 menos 25 sobre 2, 0 é igual a 0. Pronto. Temos que esses pontos são colineares. Portanto, agora eu vou determinar a equação da reta. Bem, é basicamente o mesmo processo agora que eu sei que eles são colineares. Tá? Eu escolho qualquer entre esses dois pontos e aplico isso aqui, ó, de novo. Esta é uma opção de fazer. Qualquer desses dois pontos. Vou colocar o B em cima agora. Tá? E como eu quero a equação da reta, em vez de usar um terceiro ponto, que eu já sei que o determinante vai dar zero, eu vou colocar um ponto genérico para que eu tenha coordenadas gerais. E aí eu calculo o determinante de novo. Lembrando que esse determinante dá zero, porque eu quero uma reta. Ó, 5 mais 0 mais 1 vezes 3 vezes y menos 5x mais y mais 0. E isso tudo é igual a 0. 0. 5 mais 3y. Ó, menos 5x menos y igual a 0. Esse 0 aqui não vai influenciar em nada. Então, ó, simples assim. Ó, que beleza. 5x mais 2y mais 5 igual a 0. É a equação da reta, que passa por esses três pontos aqui. Possivelmente, neste aqui eu não tenho certeza, porque eu não verifiquei, mas possivelmente, quando eu fizesse as contas, suponho que eles não estivessem alinhados. Quando eu calculasse o determinante, ia dar diferente de zero. Só isso. Bom, quarta questão, pessoal. Essa é apenas uma questão repetitiva e cansativa. É uma questão para praticar, tá? Ou até para avaliar, se assim for. Não é para eu ficar fazendo a questão toda. Então, eu não vou fazer tudo. Também não vou montar isso aqui no plano cartesiano, porque vocês já estão cansados de ver. Sabendo que os pontos A, B e C são vértices de um triângulo, o que acontece? Eles não estão alinhados, tá? Ah, onde é que está o ponto A, onde é que está o ponto B? Não interessa. Basta que eu saiba as coordenadas. Ele está pedindo para você determinar as equações das retas suportes dos lados desse triângulo. Portanto, o ponto A, ó, 2, 3. O ponto C, menos 1, 4. Tá? Claro que não ia ficar assim no plano cartesiano, mas enfim. 5 menos 1. E aí ele pede para você determinar a equação dessa reta que passa por A e C, dessa reta que passa por A e B e dessa reta que passa por A e B e desta reta que passa por B e C também. É só calcular três equações da reta. Eu vou fazer uma só, tá? Eu vou pegar esta aqui, ó, esta BC aqui, ó, porque aí tem mais pontos negativos, tá? Para a gente usar com pontos negativos. E vou calcular a equação dessa reta. Simples assim. Eu pego a coordenada do ponto B,
Pego as coordenadas do ponto C. Lembrando que não precisa estar nessa ordem, tá? A troca de ordem só muda o sinal que vai ficar lá no determinante final. No nosso caso não interessa porque ele é 0. Pego aqui XY. Vou pegar XY aqui em cima só para variar um pouco, tá bom? Troquei tudo de ordem aí, ó. Completo aqui para ter uma matriz de ordem 3. E, como eu quero a equação da reta, ela tem que dar, esse determinante tem que dar 0. Simples, vou fazer as contas agora. X vezes 1 vezes 1, x. Y vezes 5 vezes 4. Opa, vezes menos 1. Epa, o que eu tô viajando aqui, ó. Y vezes 1 vezes menos 1. Menos y. 1 vezes 5 vezes 4, 20. Agora sim, já estava pensando ali no outro resultado. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. Vezes x, 4x. 1 vezes 5, 5. Vezes y, 5y. Lembrando que esse determinante dá 0. Então, x menos y mais 20. Ó, menos 1, menos 4x, menos 5y, igual a 0. Coloca tudo do mesmo tipo em um lugar só. X menos 4x menos 3x. Menos y menos 5y menos 6y. 20 menos 1 dá 19, igual a 0. Pessoal, esta é a equação da reta? Sim, esta é a equação da reta que passa aqui, a reta suporte do lado BC. Simples assim, você vai fazer a mesma coisa para as outras. Professor, eu fiz as contas e minha equação deu diferente do que está no gabarito. Gente, por exemplo, se eu resolver multiplicar esta equação toda aqui por menos 1, ó, vai ficar 3x mais 6y menos 19. 0 que multiplica por menos 1 continua sendo 0. Pronto, tá em outra forma. Eu posso multiplicar essa equação toda por 2, eu posso dividi-la toda por 3. Aqui não seria interessante porque ia ficar uma fração, mas enfim. Esse não é o problema, tá? Ele pediu, inclusive, ele não pediu nem para colocar em formato de equação geral. Eu que estou colocando nesse formato. Podia ter simplesmente feito equação reduzida da reta. Bom, mas por esse vídeo eu creio que seja só. Vamos ver as outras questões.